Bem, galera, vamos fazer a correção da atividade conhecendo Teodolito, onde nós tínhamos 4 desafios. O desafio era para encontrar a altura daquele prédio. O prédio aonde nós temos a seguinte situação. Toda vez que for envolver uma questão envolvendo relações métricas de um triângulo retângulo através de seus ângulos, porque aquela relação métrica do teorema de Pitágoras conhecemos, mas dessa vez ele quer que façam a relação métrica através dos ângulos. Nesse caso aqui, este ângulo de 35 graus. Então, toda relação métrica dos ângulos, nós temos que levar em consideração o ângulo em questão, o ângulo que ele pede. Nesse caso aqui, 35 graus. Aí temos o primeiro desafio. Qual a altura do edifício que eles escolheram medir? Para melhor entender, veja, em relação a esse triângulo aqui e ao ângulo de 35 graus, nós temos, medida oposta ao ângulo, que é essa aqui, nós podemos chamar de cateto oposto ao ângulo. É a medida do prédio, que eu não tenho. Podemos chamar de X. Veja que a único dado obtido na questão é a distância do teodolito para o prédio, que é de 19 metros. E ele quer saber a altura. Agora chegou a hora de nós fazermos a relação métrica de ângulos de um triângulo retângulo. Veja, para entender qual a relação métrica usar, nós temos seno, cosseno e tangente, que nem vocês sabem. Mas qual dessa relação aqui, seno, cosseno e tangente, que tenha o cateto oposto, não, o cateto adjacente, que é o dado que foi na questão, e também o cateto oposto. Ao mesmo tempo, tenha o cateto adjacente e o cateto oposto. Aí vocês, se lembrou, no ano passado eu falei daquele provérbio chinês que ajuda melhor vocês a entender como é dado. Só toa, só de seno, oposto, hipotenusa, K, adjacente sobre hipotenusa, e tangente, que é oposto sobre adjacente. Na tangente, veja que quando eu calculo a tangente, eu vou querer os dados do cateto oposto e do adjacente dessa questão. Veja que eu vou usar a tangente de qualquer ângulo é dado pela medida do cateto oposto, vamos chamar sempre de CO, e cateto adjacente, vamos chamar de CA. Então, veja que para qualquer ângulo, a tangente desse ângulo é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. Nessa questão aqui, ele já deu o valor do ângulo, mas ele não deu quanto equivale a tangente. Eu preciso saber a tangente. Naquela tabelazinha que foi dada no material, nós temos a tangente de 35 graus, que é de 0,70021. Então,
Substituindo, no lugar de tangente, eu vou botar a tangente de 35 graus. O problema vai ficar dessa seguinte maneira. Tangente de 35 graus é dado pela medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Por quê? Porque através desses dados, cateto oposto, cateto adjacente, eu posso fazer a regra de 3 básica. Por quê? Porque através dela, vejam só, a medida da tangente que vocês viram na tabela é 0,7. Se quisesse deixar 0,7, mas é bom botar todos os valores, porque já fica um valor exato, mais exato. Mas na maioria das vezes as questões vêm com os valores do seno, cosseno, tangente. Aí, a medida do cateto oposto é a medida da altura do prédio, né? Que eu não sei, eu posso chamar de x. E a medida do cateto adjacente é 19. Veja que eu vou ter uma situaçãozinha de regra de 3, que vai ser multiplicado cruzado, sempre. Aí eu tenho a tangente. Aí vai ficar x vezes 1, que aqui tem 1, ó. É o próprio x, que nós estamos querendo encontrar o valor da tangente desse ângulo. 19 vezes 0,7021 é a mesma coisa que 13,30. Como nós estamos trabalhando com metros, 13,30 metros. Agora, atenção. A resposta é essa? Não. O que é que vocês têm que notar? Que na questão já diz, o teodolito está a 1,70 metros de altura. Logo, a altura do prédio, né? A altura vai ser dado pela soma de 13, que foi a altura encontrada através do desenho do triângulo retângulo, mais a altura do teodolito, que é 1,70 metros. Que vai dar 15 metros. Então, a altura do prédio vai ser de 15 metros. Então, o que foi que teve nessa questão aqui de diferente? A atenção, porque quando você encontrou a tangente de 35 graus, mas você encontrou em relação a esse triângulozinho aqui, ó. Não foi até o chão do prédio, até o chão, o prédio, até o chão do prédio. Ficou na altura de 1,70, que foi a altura do teodolito. Por isso que eu tive que somar com 1,70 para dar 15 metros. Então, a resposta era letra C, 15 metros. No desafio 2, ele fala o quê? Ó? Quando você encontrou a altura do edifício, você também encontrou a medida do cateto oposto relativo ao ângulo de 35 graus. Assim, com base nas informações, descubra o valor da medida da hipotenusa. Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Quando você encontrou a altura ou encontrou a medida do cateto oposto do ângulo de 35 graus, que encontrou foi 13,30, através das relações de ângulo, me encontre a medida da hipotenusa, que é o lado maior do ângulo, que é a hipotenusa aqui, que é essa medida aqui, ó,
do teodolito até a altura do prédio. Aí o que é que você vai fazer? Veja, eu vou querer uma relação trigonométrica que tenha hipotenusa e que tenha cateto oposto, porque foi a medida que encontramos. Tem que ter hipotenusa e cateto oposto. Veja, qual delas tem hipotenusa e cateto oposto? Só tem oposto, hipotenusa, K, adjacente, hipotenusa, e TOA, oposto e adjacente. Veja que, através da relação seno, aonde seno é dado pela medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, eu posso encontrar o valor da hipotenusa. Então, eu vou usar o seno de 35 graus. Veja que na própria questão já deu o valor do seno, ó, entre parênteses. Aqui, ó. Ele diz que ó, seno de 35 graus equivale a 0,57 aproximado. Então, eu vou usar o seno de 35 graus, que o seno é dado pelo a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Quanto é que mede o seno de 35 graus? Na questão, ele falou que mede 0,57. Caso não tivesse na questão, naquela tabelinha lá, que foi mostrado na pasta da atividade, tem. A medida do cateto oposto, que foi a altura do prédio, ou a altura do prédio, não, a altura daquele triângulo lá, a medida do cateto oposto do triângulo foi 13,30. Dividido pela hipotenusa, que eu não sei, eu posso deixar H como hipotenusa. Aí eu tenho uma regra de 3 simples, multiplica cruzado. Lembrando que embaixo de um número sempre temos 1. Aí vai ficar, aqui é 1. Multiplicando cruzado. H vezes 0,57. Aí eu tenho 0,57 H é igual a 13,30 vezes 1. É o próprio. Então, 0,57 H, porque eu multipliquei uma letra pelo número, é igual a 13,3 ou 13,30, tanto faz. Agora, o H, vou separar o H, porque aqui é uma equaçãozinha. O 0,57 vai passar para o outro lado dividindo o 13,3. Então, vai ficar 13,3 dividido por 0,57. Veja que nessa questão, como ele já deu o dado de 0,57, que é arredondado, vai dar uma diferençazinha caso tenha utilizado o valor correto que estava na tabelinha lá. Então, 13,30 dividido por 0,57 dá igual a 23,33. Então, a hipotenusa desse triângulo formado pelo teodolito é 23,3 metros.
Então, veja que eu usei o dado que a questão já tinha passado, abreviadamente. Na questão, no desafio 3, ele fala, calcule agora, nesse caso, a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. Veja, eu desenhei o triângulo formado, aonde eu tenho um cateto 13,30, que foi o que nós encontramos em relação ao ângulo de 35 graus, em relação a esse ângulozinho aqui. Lembrando que aquela medida do teodolito até o prédio, 19 metros, e a hipotenusa, que eu vou usar pelo teorema de Pitágoras, não sei, entre aspas, mas que nós encontramos que foi 23,33. Aí, a forma de teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, cateto 1 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Veja que eu estou botando C1, C2, mas não importa. Ou bote A, ou B, ou C. É importante que você saiba que é a soma deles ao quadrado. Aí a hipotenusa ao quadrado, veja, eu vou botar a letra minúscula, tanto faz. Importante saber a relação do teorema de Pitágoras. Um cateto mede 13,30. Eu vou botar ele ao quadrado. Bota entre parênteses para fazer a melhor, fazer na calculadora. Se não, erra. Mais 19 ao quadrado, que é a medida do outro cateto embaixo, que é a distância do teodolito para o prédio, para a parede do prédio. A hipotenusa ao quadrado será de 13,30 ao quadrado. Eu vou ter que é 176,89. Enquanto 19 ao quadrado é 371. 361. Somando ele, a hipotenusa será, lembrando que aquele 2 vai passar para o outro lado virando raiz de 176,89 mais 361. Vai encontrar a raiz de 537,89 0,89. A raiz quadrada de 500 537,89 dá 23,19. Então, veja que é praticamente igual ao que nós encontramos anteriormente. E por que não bateu igual 23,3? Porque na questão anterior usou o ângulo de 35 como aproximado 0,57. Que nem veja que a diferençazinha aí, ó, de quantas casas decimal. Naquela tabela que
que eu passei, o ângulo de 35, a tangente de 35 graus, ou o seno de 35 graus, completo é 0,57. Veja a diferença, só porque foi tirado 3 casas decimais, muda o valor. 35, 0,57, 35,8. Foi tirado, abreviado, 3 casas. Ó, foi abreviado essas 3 casas nessa questão. Aí deu 23,3. Nessa outra aqui, que não foi abreviado, deu 23,19. Por isso que muita atenção na hora de fazer abreviações. Eu deixei, nesse caso, só para mostrar a importância de colocar as vírgulas corretas. Então, no desafio 4, ele quer que, com a medida da hipotenusa e o cosseno de 35, 0,82, mostre que o cateto adjacente mede 19 metros aproximadamente. Ele quer o quê? Aqui, ó, de acordo com a medida da hipotenusa que foi encontrada, mostre que a medida do cateto adjacente, que é a distância de 19 metros na questão, que eu sei que é 19, mas mostre através da relação trigonométrica, através dos ângulos, que eu somente com a medida da hipotenusa eu poderia encontrar os 19, qual delas representa que tenha a hipotenusa e o cateto adjacente. Hipotenusa e cateto adjacente. Veja que o seno é oposto à hipotenusa, a tangente oposto e adjacente. Veja que nesse caso, ele já disse o nome cosseno. Eu sei que vou usar o cosseno, mas veja que o cosseno é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno é encontrado de qualquer ângulo do cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, sobre hipotenusa. Todo cosseno é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí eu tenho, nesse exemplo, ele já deu, ó, ele diz que é o cosseno de 35 graus, que eu vou encontrar. Ele já deu até o valor, mas vamos por parte. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vindo para aqui. Cateto, ou cosseno de 35, ele diz que use 0,82. Mas naquela tabela lá, tem mais 3 casas. Foi abreviado. Use como cosseno de 35, 0,82. Veja que o cateto adjacente, eu sei que é 19, mas caso não tivesse esse dado, eu ia botar x. E a hipotenusa, que foi encontrado anteriormente, 23,3. Aí o que acontece? Vai uma regra de 3, multiplica cruzado. Aqui embaixo do 8, nós temos um 1, né? 1 vezes x é o x. 0,82 vezes 23,3 vai ser a medida do cateto adjacente.
Veja que vai dar um valor aproximado, que nem ele falou. 19,1. Então, aproximado 19,1. Que até na questão ele diz: mostre que o cateto adjacente mede 19 metros aproximadamente. Então, veja que conseguimos encontrar esses 19 metros através da relação métrica entre ângulos na trigonometria no triângulo retângulo. Então, essa era a nossa atividade sobre teodolito.